disciplina de filosofia e também da disciplina de cidadania moral e ética. E o assunto que vamos trabalhar hoje é mitos. O mito que eu trouxe hoje para vocês é um bem conhecido, na verdade, que é o mito da caverna. Como eu não sei se todos têm ciência do que se trata esse mito, eu farei um resumo breve para vocês. O mito da caverna, ele trata a respeito de, no passado, pessoas, eles foram criados dentro de uma caverna. Só que, não criados de qualquer modo, essas pessoas, elas eram acorrentadas, né? Braços e pernas e a cabeça, para que ela não movimentasse. E elas eram, o tempo todo, deixadas de costa para a entrada da caverna. E na entrada havia uma paredezinha e uma fogueira que era sempre alimentada. Então, essas pessoas que estavam dentro da caverna, elas não tinham noção do que acontecia lá fora, né? Elas apenas acompanhavam, porque como tinha essa fogueira lá na entrada da caverna, perto dessa parede, essa fogueira, ela colocava para dentro da caverna sombras. Então, a única noção que o pessoal de dentro da caverna tinha era apenas sombra do que acontecia lá fora. Só que como eles nunca saíram, eles tinham aquelas sombras como verdades, eles acreditavam que a realidade eram aquelas. Então, quando eles viam aquelas sombras passando, eles imaginavam que seriam. Ah, é algum animal. As pessoas são daquele jeito. Por exemplo, alguém passava carregando algum objeto na cabeça. Como quem estava dentro da caverna nunca viu o lado de fora, então eles imaginavam, ah, isso aí deve ser um monstro ou algum animal diferente com uma cabeça grande. Quando na verdade não, era apenas alguém passando com algo na cabeça ou nos ombros, né? Só que aquela era a questão de realidade deles, sempre foi a realidade deles. Só que teve um momento que teve uma daquelas pessoas que ela não se contentou com apenas aquele mundo que era apresentado. Ele pensou que poderia ver um mundo lá fora conhecido, né? A caverna ela era pequena, ela era escura, só era iluminada pelaquela fogueira. E aí, esse ser que ficou, né, inquieto, ele conseguiu se desprender e ele saiu da caverna, né? E para surpresa dele, quando ele chegou lá fora, olha lá o solzão esperando ele. E ele se deparou com aquela claridade. De início ele se espantou, porque era uma claridade gigantesca, né? A claridade do mundo aqui fora. E aí ele ficou com medo, só que ele teve duas escolhas. Ou voltar para dentro da caverna e fingir que nada aconteceu, que aquilo foi só um sonho, ou explorar o mundo lá fora. E como o ser humano, ele é baseado nisso, né? Ele é indagador, ele é questionador, ele é curioso. Esse ser que saiu da caverna, ele pensou em explorar. De início teve o choque, o espanto, e depois ele pensou em explorar um pouco mais. Ele foi conhecer o mundo lá fora, ele viu que na verdade a realidade que estava acontecendo dentro da caverna era totalmente diferente da realidade do mundo aqui fora, que tudo era muito diferente, né? E aí ele conheceu o mundo, se encantou e ele voltou para dentro da caverna para contar para as pessoas que estavam lá dentro que aquela não era a realidade, que na verdade o tempo todo eles estavam sendo enganados, que eles estavam enganados com a realidade dele, que a realidade era outra, que a realidade era totalmente diferente. Só que quem estava dentro da caverna não acreditou. Eles falaram que a realidade era aquela, porque eles sempre viram dentro da caverna, então o real acontece dentro da caverna. E aí retrata a gente conseguindo fazer esse comparativo desse mito da caverna em filosofia com a segunda unidade do livro de cidadania, que vai falar sobre a comunidade, né? Mostra muito a questão do coletivo, né? Por exemplo, aqui existe um coletivo que foi criado de um jeito, aqui ou de outro jeito. Como nós trabalhamos no bimestre passado sobre cultura, né? As culturas são diferentes. O mito da caverna, ele nos permite, assim, inúmeras interpretações. E puxando para esse lado, né, da nossa matéria de cidadania, do nosso conteúdo de cidadania,
É muito bacana porque mostra que ali dentro da caverna era uma cultura e fora era outra. Então, quando esse de dentro da caverna, né, que estava dentro daquela cultura, saiu para conhecer outra cultura e depois voltou para contar, para dizer: não, essa não é a verdade de vocês, essa não é a verdade é essa aqui. E aí viu-se que na verdade houve, né, um impasse. Por quê? Nem sempre a nossa verdade é a verdade do outro. A quem estava dentro da caverna só tinha aquela realidade. E quem estava fora da caverna tinha uma outra realidade. Assim como se quem estivesse lá fora fosse morar na caverna e quem estivesse dentro da caverna tentasse ensinar para ele, dizendo assim: olha, isso aqui não é uma pessoa, é um bicho. Aí eles iam dizer: não, é uma pessoa que está com alguma coisa no ombro. Então ia sempre ter um impasse, e assim mesmo é a cultura. Eu não posso dizer que a minha cultura, por morar no Brasil, é a cultura correta. A cultura da China é a cultura incorreta. Não, cada um no seu espaço, né? Cada um respeitando, né, o coletivo, cada um respeitando o espaço do outro, respeitando a coletividade principalmente. Aquele que saiu da caverna e conseguiu conhecer o mundo lá fora, conheceu uma cultura diferente. Mas não quer dizer que a cultura de dentro da caverna ela esteja errada. Né? Pelo contrário, são duas culturas diferentes. Então ele não poderia chegar na caverna dizendo: olha, isso aqui tudo é uma farsa, uma mentira. Não. Vamos, por exemplo, comparar a religião. O evangélico ele não pode dizer que a cultura evangélica, né, a religião evangélica é a única certa. Assim como o católico também não pode. Existem inúmeras religiões. E aí o ser humano ele escolhe aquela religião que lhe achar mais confortável, né? Aquela religião que ele acredita ser melhor para ele, né? Até porque religião é uma questão de escolhas. Ou às vezes até mesmo de cultura, né? Que tem pais que foram criados numa religião e estende essa religião para os filhos e assim sucessivamente. Então, quando se trata de ética na comunidade, quando se trata de comunidade, a gente precisa estar bem ciente na questão de respeito, né? Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, pulando 4 ali na 5ª linha, me fala assim: o relacionamento entre os grupos nem sempre apresenta um convívio harmonioso, visto que nele encontramos pessoas de diferentes culturas, que agem, pensam e se comportam de acordo com seus costumes. Em várias situações, o comportamento não é adequado para o local que se encontra. É o que a gente tratou ainda há pouco, né? Aquele que conheceu uma cultura diferente, ele criou um hábito diferente, então ele criou um comportamento diferente. Mas isso não quer dizer que o comportamento dele seja, né, o único verdadeiro. Não, a minha única verdade. Há uma frase que diz assim, que existem 3 verdades. Existe a minha verdade, a verdade de vocês e a real verdade, né? Então eu não posso datar a minha como a única verdade e fazer vocês acreditarem, não, porque eu sou a correta, eu sou a professora, né? Então eu tô certa e vocês estão errados. Não, lembre-se sempre que a gente trata na sala. É uma troca de aprendizagem, mas exige essa questão de ética, exige essa questão de respeito. Nós somos um coletivo, mas, no entanto, somos coletivos com culturas diferentes, costumes também até um pouco diferentes, né? Dependendo da religião, como falei ainda há pouco para vocês. Ou às vezes tem uns colegas que vêm de outro estado, né? Então ele trouxe uma outra cultura com ele. E é preciso que a gente saiba respeitar. Por mais que não seja nossa, exige a questão de ética. Nós precisamos ser seres éticos, né? Então, lembrando, se você fosse, espelhe-se, né? Se você fosse essa pessoa que viveu o tempo todo na caverna e conheceu uma realidade, saiu da caverna e conheceu uma realidade diferente, e aí quando adentrou de volta para a caverna, quando teve contato, o retorno, né, com a coletividade, lembre-se, vocês não podem mostrar como única verdade a realidade de vocês. Vocês precisam ser éticos e vocês precisam entender que existe, né, um universo de culturas. Nós moramos num planeta que tem, né, unidade de culturas assim imensuráveis. Então vocês precisam praticar a questão do respeito e a questão da ética. Então é isso, galera. A gente se encontra na próxima aula com
novos conteúdos e a gente vai se vendo por aqui por enquanto. Logo quero estar com vocês, né? Encontrar vocês na sala de aula, poder abraçar vocês que eu tô morrendo de saudade. E acho que por enquanto é por aqui, né? Dá o joinha, comenta aí, eu vou ficar acompanhando o comentário de vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.